A gente podia começar com qual caso? O que Com você qual sugere? caso? Olha, tem um caso que as pessoas gostam muito. E eu acho que assim, a Evalda, ela merece todas as honras desse caso, porque ele ficou foragido muitos anos, que é o do Cupertino. Paulo Cupertino. O que acontece? Ele mata, lembra do ator? Sim. O Rafael Miguel, né? Mata ele, mata a mãe, o pai dele, e simplesmente consegue fugir. Ele fica muitos anos. 2 anos. Foragido. E foi uma grande caçada, porque ele foi para vários estados, ninguém pegava ele. Quem prendeu ele? Nossa diva. A gente... Como Foram foi? 2 anos da Como minha foi? vida. Porque ele comete o crime num domingo, né? E ele já sai. Mas até então eu estava na divisão de capturas, então o caso eu soube pela mídia, pela imprensa ali. Não cabia a mim a investigação. Mas naquela semana, né? 2 dias, 3 dias, então eu estava buscando ele na região que ele morava. Que ele estaria escondido em algum lugar. Então pediram um apoio. E aí a gente foi no apoio. E é interessante porque até filmaram isso. A gente precisava de informação. E lá no bairro ele era amado e temido. E assim, todo mundo tinha muito medo dele. Ele tinha antecedentes criminais, era um cara, dizem, né, também, que ele fazia cobranças para agiota, então, e ele andava armado. Então, a população lá na zona sul tinha medo dele. Então, você imagina o terror que estava, ninguém queria falar. Então, eu fui passando, a polícia, a gente entrar em casa de amigos, parentes, a mãe de santo dele, que ele, tudo que ela falava, ele fazia. E eu tinha um papel na mão, uns pedacinhos com o meu telefone, com o meu celular, porque na hora eu dou que telefone, deu um branco assim, sabe quando você fica assim, o que eu faço? Comecei a anotar o meu telefone, eu cumprimentava as pessoas, porque vai que ele tá vendo, né? E colocava o meu telefone, eu comecei a receber ligações, virou uma loucura meu telefone, mensagem, olha, ele tá em tal lugar, ele tá em tal lugar, olha para cima, e a gente, olha para cima onde? Era o sótão que ele ficou lá escondido. Olha para cima, era o sótão da casa de uma senhora que ele tinha como a mãe por afinidade, que ele ia muito lá. Essa senhora doente falou que ele não estava, e a gente olhando, né, todo mundo fazia assim, e era muito louco isso. Aí nós entramos e realmente ele pode ter ficado um tempo lá, que foi logo após o crime. Ele corre porque o carro que ele fugiu, que ele dá fuga para ele, foi encontrado próximo. Ele pode ter ficado lá porque depois a investigação nós chegamos, né, a como foi que se deu, né? Ele tem 2 amigos, um financia a fuga e o outro vem buscá-lo, leva ele até Sorocaba, ele dorme em Sorocaba na noite do crime, já bem de madrugada. Depois ele vai até Águas de São Pedro, e ele volta e pega um ônibus para Ponta Porã, né? Com o documento do amigo. Mas a gente levantou tudo isso. Ele ia muito a Ponta Porã, que é ali a divisa com o Paraguai. Ele tinha uma loja chamado lá de desmanche, então ele tinha esse interesse de peças de carro e tal. Mas aí começou a nossa busca, né, de aonde está a família, busca e apreensão. E aí as denúncias, né? Olha, eu acho que a gente fez mais de 50 locais, muito mais, de sair com viatura, de ir atrás, de fazer campana, madrugadas, noites, até o dia que, olha, ele está em Ponta Porã, sai todo mundo correndo daqui, são 1.100 quilômetros, né? Viatura. Chega lá, ele conseguiu atravessar para o Paraguai. Mas, sabe, alguém avisou porque as viaturas chegaram, ou todo um esquema. Ele soube de alguma forma, né? Olha, eu soube depois que quando a gente passa na fronteira, né, e que eles olham carro de São Paulo, ou viatura policial, já começa... chama atenção. Chama atenção, não. É tudo ali a rede, né, que tem do crime organizado. Né? Já chegou em Ponta Porã, quer dizer, uma fazenda que ele estava, e ele corre, né? Atravessou lá aquela avenida lá, ele tá no Paraguai. E aí a gente tem esse impedimento legal. Eu estava disposta... A gente não pode ir para o Paraguai... Não, eu posso pedir o apoio da polícia do Paraguai, prendê-lo, e aí tem todo um ritual para trazer. Você pode atravessar a fronteira sem avisar ninguém? Pode. Como policial? Não, como policial posso ir lá e falar, a gente está procurando, mas aí eu tenho que ter a cooperação deles. Entendi. Aí como que eu trago ele para cá? Óbvio, né, que não vou atravessar o Paraguai, vamos assim, arrebatar o cara, colocar na viatura e voltar. De uma forma ilegal, mas... poderia. A gente pediu apoio, não foi. Só que isso aí virou tanta cobrança, sabe?
era matéria todo dia, era as pessoas cobrando e muita denúncia chegando. E óbvio, você tem a família, né? Do Rafael, né? A irmã, os irmãos, os tios, todo mundo, né? Pô, o cara mata 3 pessoas a sangue frio, assim, e sem motivo nenhum. Eu imagino, né? que deve ter tido muita denúncia falsa também, né? Depois que o número, sim, sim. o seu número chegou nas pessoas, tem uma galera que denúncia brinca, falsa. Alguns que assim, falavam, aí a gente conversar com a pessoa, eu falei, a senhora que ligou, né? Mas como você descobriu? Eu falei, com essa voz, minha senhora, com essa voz, assim, o jeito de falar. Eu falei, não, mas está protegido. Então foi assim, muita denúncia falsa. Mas aí a gente teve essa estratégia que é a inteligência, né? De sentar e pensar meio como ele, né? A cabeça Como que tá a dele. família, né? Se ele era o arrimo, né? Ali são irmãos em que ele sustentava ali os irmãos, ele tinha 2 famílias, né? Filhos do primeiro casamento, filhos ele era pai, então, da menina que o Rafael estava namorando, e de um outro menino que ele adorava, o mais novo. Ele tinha essa segunda mulher que ele dependia dele. E como fica, né, a família? E a mãe, que faleceu nesses 2 anos, que ele tinha uma loucura, ele tomava café da manhã todo dia com a mãe. Como que fica isso? Porque você tem que pensar também que tem a cabeça dele, né? E a família ali desestruturada, fechou tudo. Então tinha o caminho de volta. Eu falei, ele volta. É a impunidade, é a vaidade, a certeza de que não, passou. Alguma hora ele vai paramos, dar um ninguém mais deslize. fala. Perguntavam pra mim como, eu falei, não sei, Cupertino, tá? Interpol, já passou, tipo assim, a gente não tá nem aí, sabe? Pra baixar a guarda. Aí pra quando baixar. ele começa a perceber isso e aí dá um deslize. Aí a né? gente falou, ele tá voltando. Aí, óbvio, né? Tinha policiais na região, a gente falou com muita gente, telefone, falaram, ele chegou a falar pra mim, acho que eu preciso não posso ficar preso, eu tenho diabetes. Falei, você não tem diabetes, eu tenho tua ficha médica aqui. Eu sabia a vida do cara, sabe? 15 dias antes do crime, ele passou num check-up no hospital. Não que, né, mas a gente conseguiu, o que foi, que remédio ele tomava. A vida dele, a vaidade, cabelo. Porque E ele mudou, né? Ele mudou o cabelo. Ele só Tem pintou. foto? Pintou, pintou. Cabelo. Colocou barba, Porque quando a cabelo. gente vai pro setor de retrato falado, que nós pedimos... Porque Existe ainda? Tem. Porque a gente vê isso e A gente envelhece, né, as só pessoas. mudou a forma, né? Hoje em dia tem programas, aplicativos que Sim. fazem isso mais fácil. Ou Assim, ainda é aquela figura do cara desenhando que a gente vê no filme. nós temos um cara lá que desenha. Se deixar, sério? ele fica. Você vai lá, descreve. Se Ele não... deixar o Lene pra desenhar, ninguém acha. Porque o Lene vai fazer aqueles bonequinhos e pauzinhos. Mas boneco hoje em pauzinho. dia tem no computador, tipo, vai botando o olho dele era azul, aí tem lá o olho azul. Aí o cabelo dele era loiro, a opção loiro, topete, aí o topete, vai tudo Então, vai montando, mas assim. ali eles porque a gente envelhece, né? No caso de pessoas desaparecidas, a gente, na verdade, a gente não fala de... A gente fala de pessoas... Porque quando você chama a família, olha, seu Sim. filho tá assim, você tá não é dar esperança. Você tá projetando vidas. Tipo, ele... Assim, exatamente. não, a gente não tem... Ninguém falou que seu filho morreu. A gente tá procurando, mas... Passado um ano, né? Ele O que pode aconteceu? A estar sua assim. filha. Agora, um procurado, né? Uma pessoa que está fugindo, ela tende a usar boné, pôr um óculos. Mudar a cor do cabelo, da barba. Tirar a barba, pôr barba. E esse lance de fazer algumas coisas no rosto, tipo... Mexer, né? Hoje tá mais fácil, né? Mexer. Eu tenho um caso que é o caso Harmonização. famoso do Abadia, que fez uma cirurgia plástica, né? Assim, ficou bem ruim, viu? Essa Mas foto ele aí, fez. ó. Esse mesmo. Não, esse esse é o caso aí Rafael, esse é o Cupertino preso. Tá. Ele foi E aí preso. Já tá de barba lá. Ó, Nossa. ele preso, ele fez aqui, ele tava Ele deu pintando. uma- porque ele era deu bem uma grisalho. ajeitada. Tá? Sei, Ele tinha o pintando. cabelo mais comprido, quando aconteceu, e ele mantinha esse cabelo mais aqui, jogado para trás. Então aqui tá mais curto, ele tá bem mais magro, e ele pintava tudo aqui, inclusive o pelo do peito, assim. Sim, A gente eu viu, lembro que eu li isso. Extremamente que eu falei. vaidoso. Porque ele era muito vaidoso. Ah. Então, essa era uma característica dele de ser vaidosão. E então, quando a gente foi para fazer. Como que ele pode estar, né? Quando ele foge? Uma coisa eu falei, não, pode tirar esse assim que ele raspa a cabeça. Isso ele não vai fazer. Não vai porque Não, ele gostava do e cabelo, ele fala, ele cuidava, falou, né? a senhora falou que eu jamais raspar. Eu falei, não, raspar. Não vai, ele não ia raspar a cabeça. Porque ele era Tanto mais que com cabelo, né? falei, não, o Nossa. cabelo dele ele cuidava do cabelo em cabeleireiro. Ele Sei. ia, lavava shampoo, ele tinha um negócio com cabelo. E tanto que eu falei, olha, a gente pode pegar ele até e sem barba, ele também não ficaria.
Por quê? Ele sempre usou. Sempre usou. Sempre usou. Ou o cavanhaque, assim, mais cheio, ou a barba. Agora que ele nunca tava maior. Aí ele deixou maior aqui e sempre foi mais. Então tava. E ele usava, tava bem preto, né? E mais magro. Mas a gente tinha esse caminho de volta. Ele falou: olha, ele tá voltando, ele vai chegar. E aí tinha denúncia: olha, ele foi visto aqui, mas parece ele, mas não parece. E uma foto, uma imagem muito ruim, mas que aí a gente olha, não, tá muito magro. Bom, mas existe a possibilidade de engordar ou emagrecer, né? Com certeza. Lá, tá vendo? Quando ele foi preso. Quando ele matou, ele foi preso. Muito, o rosto redondo, né? Essa foto dele é uma foto... Qual que é mais atual? Não, atual é esse aqui, ele preso. Foi preso em 2022. E aqui foi quando ele assassinou... Em 2020. Tá? Em 2020 ele... Não parece nem a mesma pessoa. Não parece. O nariz é igual. O rosto dele aqui ficou... Olha. E ele tava... Porque assim, o que acontece? É uma coisa que eles chamam de tirocínio, né? Que na verdade nada mais é do que descobrir a vulnerabilidade, né, da pessoa. E a vulnerabilidade dele era a vaidade. Vaidade. Que na verdade... É orgulho. E uma coisa curiosa é que não importava se ele estava foragido ou não, ele não deixava isso de lado, né? Não, eles não deixam. Não importava. A gente sempre conta lá a vaidade. A pessoa não se aguenta de vontade de contar para alguém. Ou então, pode passar anos e você vê isso. Alguma hora ele vai se gabar. Tem uma hora que ele tem que falar, não, a polícia não me pegou, vai pegar. Sabe? Ele vai pensar 2 anos o bar, já, nossa. A gente chega no bar que o cara frequenta, o nosso suspeito, ou onde ele pode estar. A gente está fazendo um trabalho assim agora. Porque o cara começou, a gente tem, né? Ele já começou a ficar vaidoso na academia, coisa que ele não fazia. Então ele acha que se safou de um homicídio, ele acha. Agora ele já tá se exibindo, ele já tá fortão, porque o negócio dele é ir pra cima das meninas, sabe? Aí, sei lá, ele mata. Ele tá achando que a gente não sabe. E ok. Né? Tem uma hora que abaixa a guarda. E ele vai baixar essa guarda. Aí faz de novo, né? E vai ir. Não, porque é aquilo, né? Eles vão evoluindo, né? Eu começo. A gente tem lá muito caso de abusador, né? De crianças, ou até de crimes sexuais mesmo. Ele começa devagar. Ele talvez não estupre uma mulher, mas ele abusa, né? Ele vai, aperta, faz tudo meio forçado. Depois, né? Começa a ser meio voyeur, né? Aquele stalkear. Importunação sexual. Importunação aí começa sexual. Verbalmente, depois já passa uma mão aqui, Aí ele não se aguenta, ele vai indo, ele vai chegar na parte, na pior, né? Que é a agressão sexual física e o estupro. E depois até o homicídio pra matar a pessoa, pra ficar impune. E isso ele vai crescendo. Então, a gente tem esse caso que nós começamos, a gente vai pegar o cara. Porque é o nosso suspeito, é isso, ele não deixou, teve uma dificuldade aí no início, mas agora ele já está se achando, acabou isso, né? Então, agora fica mais fácil. Eu já vou para a próxima vítima, ele já está, é um amadurecimento criminal da pessoa. Sim. Ele fica mais maduro, mais maldoso, ele começa a ele se acha, né? Porque a polícia não conseguiu chegar até ele. Então quem que vai chegar, né? Sabe o que acontece, Ivalda? Só um minutinho. Todo criminoso acha que tá fazendo o crime perfeito. Não existe crime perfeito. Isso a gente já fez vários programas e todo mundo fala, não existe crime. Não existe crime mal investigado.